como ela está, né? O governo Bolsonaro tenta aprovar de qualquer jeito e a gente está tentando trazer esses bastidores aí para vocês. A gente vai conversar com Natália Bonavides, deputada do PT. Boa noite a quem está assistindo a gente. PT do Rio Grande do Norte, que também aí está reforçando aí essa resistência à reforma da Previdência. Primeiramente, antes de tudo, como que essa reforma afetaria o seu estado? Como que isso vai mudar a condição de aposentadoria do trabalhador do Rio Grande do Norte? Essa reforma atingiria o meu estado de uma forma dramática, né? Especialmente por ser o Rio Grande do Norte ser um estado que está no Nordeste, é um estado em que vários dos municípios têm uma participação nas suas economias muito forte, das aposentadorias, das assistências. Então, se a reforma for aprovada, eu te digo que a gente teria um colapso nos municípios do meu estado, né? Para os trabalhadores em geral, mas também para a economia dos municípios, que hoje muitos dependem desses benefícios para fazer a economia local girar. Nós que somos jovens, acho que eu estou me considerando jovem ainda, a gente às vezes acha que a juventude parece, né, o jeito que o governo faz o debate, que a juventude não precisa se importar com a aposentadoria, que isso é assunto para os mais velhos, né? Mas a gente é interessado direto nisso aí, né? Como você acha que a condição da juventude se aposentar vai ficar afetada se uma proposta como essa do Bolsonaro e do Samuel Moreira for aprovada? É exatamente um dos pontos mais importantes, né? A juventude vai ser muito afetada. Nós que estamos aqui com poucos anos de contribuição em relação a quem já é adulto ou quem já está chegando na terceira idade, nós vamos ter uma dificuldade muito maior de se aposentar. E um dado importante nesse debate da juventude é que o desemprego hoje no Brasil, ele afeta de uma maneira brutal exatamente os jovens, né? Ele é mais forte entre os jovens. Isso significa que é uma juventude que está tendo mais dificuldade de se inserir no mercado formal, portanto, de estar em trabalhos que contribuam para a Previdência. E quando o governo Bolsonaro traz uma proposta de que você passe 40 anos contribuindo para a Previdência para poder ter direito à sua aposentadoria integral, isso é uma sentença de que uma parte importante da população brasileira não vai chegar a se aposentar porque não vai conseguir ter 40 anos de trabalho formal, de carteira assinada, né? A gente que está inserido na juventude, eu lá no Rio Grande do Norte, enfim, as deputadas que vão falar daqui a pouco do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente sabe o quanto tem sido difícil para a juventude se inserir no mercado de trabalho formal. Está muito precarizado, especialmente depois da reforma trabalhista, que deixou mais fácil de demitir, que deixou mais fácil de pagar salários menores. Tudo isso diminui a contribuição para a Previdência. Deputada Áurea, por favor, também. Vou ficar aqui no meio, licença, tudo bem? Fazer um debate com vocês duas ao mesmo tempo. Deputada Áurea, que é do PSOL, né, que também está aí reforçando essa bancada aí contra a reforma da Previdência. A gente, na Comissão Especial, teve várias discussões muito importantes. Algumas categorias importantes estão perdendo direitos da sua dignidade de aposentadoria, né? Uma delas são os professores e professoras, né? Áurea, como você vê isso? Você acha que o professor tem que trabalhar por tanto tempo? Como você vê essa questão? Não, de forma nenhuma. Essa reforma da Previdência é um ataque brutal a várias categorias. Para as professoras e para os professores é gravíssimo, porque a gente ainda tem uma associação com o desmonte da política educacional, do sistema público, né? De ter melhores condições de trabalho, de ter um desenvolvimento real para que crianças, adolescentes, adultos, idosos possam estudar em integração com as suas comunidades, e professoras e professores sendo parceiros desse processo, que é um direito humano fundamental, né? Vem um ataque à educação como uma política pública, vem a criminalização dos professores que fazem debates críticos em sala de aula, vem uma desassociação entre o trabalho das escolas e as comunidades, vem o problema da violência nas escolas com uma criminalização da juventude negra e periférica, e junto uma reforma da Previdência que ataca os direitos dos trabalhadores. Então, é uma precarização total. E eu acho que o grande alerta que fica é para a população brasileira, que talvez não está percebendo a gravidade disso que está sendo patrocinado pelo desgoverno do Bolsonaro, porque talvez não se sinta agora, mas daqui a alguns anos a gente vai ver nitidamente o empobrecimento dessas maiorias sociais, das mulheres, das pessoas indígenas, das pessoas negras, das trabalhadoras rurais, dessas pessoas que estão numa situação de mais vulnerabilidade e que precisam de um Estado que fortaleça políticas públicas, que promova direitos, né? Então, a gente está fazendo um alerta desesperado aqui, né? A oposição
vários partidos, pessoas que até têm sido independentes dentro dos seus partidos porque não concordam com a reforma da Previdência, porque sabem a devastação que isso vai causar no médio e no longo prazo na vida da população brasileira. E, imediatamente a gente já sente os efeitos de uma política regressiva, né? De retirada de direitos trabalhistas, de piora das condições reais de sobrevivência da maioria das pessoas. Então, a gente já vê informalidade, já vê muito desemprego, e junta nesse quadro agora uma reforma da Previdência que, é triste demais o que a gente está vivendo aqui hoje. Realmente prejudica as condições, né, de aposentadoria do povo que trabalha a vida inteira e, como diz a música, agora não tem mais direito a nada, né? Natália, a gente está conseguindo, nesse momento, também construir uma sintonia da oposição, né? A gente, isso não é Reles construir, né? São 503 deputados, a oposição também é muito grande. Está criando uma sintonia maior. Qual você acha a importância da oposição, né? Às vezes a gente vê a oposição obstruindo, né? Tá lá a gente perguntando, pedindo requerimento de retirada de pauta, fazendo questão de ordem. Qual que é a importância e qual a legitimidade da oposição fazer esse trabalho e por que a gente, nessa matéria, está fazendo? Inclusive, estamos agora, né, deputada Aura? A gente está aqui fora, nós estamos em obstrução já desde o tema que está sendo debatido agora e continuaremos durante toda a votação da reforma. Essa união de todos os partidos da oposição demonstra o quanto essa questão é central para a luta dos trabalhadores, né? É uma oposição que é diversa, tem várias identidades partidárias, mas que nos pontos em que a gente sabe que são propostas que vão tirar direitos da classe trabalhadora, que vão empobrecer a população, a gente está junto, porque não existe outro lado em que se possa estar agora. É evidente a hipocrisia desse governo e da bancada que o apoia em dizer que essa é uma reforma que vai cortar privilégio. A gente viu na semana passada, na calada da noite, na comissão sendo votado, por exemplo, para isentar o agronegócio em pagar a Previdência mais de 80 bilhões, enquanto tudo isso que a Áurea acabou de explicar brilhantemente sobre como a reforma vai afetar os professores, vai gerar uma economia o quê? De 20, 30 bilhões? Então, é uma opção política. Não se trata de economia, não se trata de dizer que está faltando dinheiro da Previdência, porque se fosse esse o ponto, não tinham aprovado a isenção bilionária ao agronegócio. Então, é uma opção política mesmo, né? De tirar da classe trabalhadora, de fazer o ajuste fiscal, empobrecendo o povo e deixando quem é rico mais rico, né? As elites que sempre estiveram dominando o Brasil, a elite agrária, a elite financeira, e que agora estão tendo essa bandeira da reforma da Previdência. A gente vê o governo também fazendo uso de várias manobras aí, né, no processo legislativo, que enviesam para o lado do governo, né? O que você acha? Você acha que é legítimo fazer uso de emenda, esse balcão que o governo tem feito? Como você avalia essa estratégia do governo Bolsonaro na sua relação com o Congresso Nacional? É vexatório isso que está acontecendo. E é a mesma lógica de sempre, clientelista, patrimonialista, de usar recursos públicos para favorecer interesses privados de alguns poucos grupos. Essa concessão, entre muitas aspas, que foi feita pelo governo Bolsonaro para destinar recursos para os parlamentares que vão apoiar a reforma da Previdência, é uma forma de corrupção também, né? É uma compra de votos muito direta, e isso precisa ser denunciado. Além de tudo, é um orçamento que não foi aprovado aqui no Congresso Nacional. Como assim o governo libera milhões e milhões para esses deputados, que são seus aliados na hora de votar essa reforma desgraçada que ataca a vida do povo, e isso não passa pelo parlamento brasileiro, que é o nosso espaço de expressão da soberania popular, ainda que esse espaço seja muito distorcido em relação à representação da população brasileira, a diversidade da população. Esse espaço aqui não condiz ainda com o que é a maioria das pessoas do nosso país. Então, junta com o ataque às instituições democráticas que a gente está vivendo nesse momento, é continuidade do golpe contra a democracia, que foi consumado em 2016, tirando a presidenta Dilma do poder, sem ter crime de responsabilidade. É uma maneira de criminalizar a política também, mostrando que aqui, na verdade, está o pior que existe do nosso país. Então, a oposição, com a sua união aqui também, demonstra que não. A gente está de pé, sabendo do lado da história que a gente está, né, mantendo as nossas posições com muita certeza. Como diz a deputada Erundina, a gente luta como nunca e perde como sempre, mas de cabeça erguida, sabendo que é uma posição ética, que é justa e que a história vai revelar isso. Você falou da deputada Erundina, eu não posso deixar de comentar o fato que aconteceu na comissão especial. Vocês viram, né? Como foi, assim, eu fiquei comovido de ver uma senhora, né, com 70 anos, até de madrugada, né?
84 anos, histórica, né? Todas as lutas que ela travou aqui no Brasil, pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, sendo tratada daquela forma na comissão, né? E, então, assim, é um momento também para a gente se afirmar, né? Enquanto resistência, né? O que vocês avaliaram daquele momento em si, da atuação da Erundina? Eu acho que aquele momento é um símbolo do que a gente vem passando aqui, né? E terem feito, né, tratado dessa forma exatamente a Erundina, que pra gente, né, eu sei que eu falo por todos os deputados da oposição, é absolutamente um símbolo de resistência, uma inspiração. Isso mostra o desrespeito mesmo, né? Que vai além do tema que está sendo debatido, né? Um desrespeito para o povo brasileiro, mas também é desrespeito com quem está aqui defendendo os direitos da população. E eu ia comentar uma coisa que a Aura falou que me representa muito, né? Que é quando fala que aqui não representa de forma inteira a população. E a gente sabe que o espaço do Congresso é um espaço limitado, né? Essa cena é um exemplo disso, mas é um espaço limitado no sentido de que aqui está em disputa os maiores interesses econômicos da sociedade. Então, por isso que a gente conta muito com a mobilização de quem está assistindo a gente, né? De quem está na luta nos sindicatos, de quem está nos movimentos sociais, nas entidades estudantis, porque não é aqui que se vai fazer as grandes mudanças sociais de que o Brasil precisa, né? Na verdade, a força da voz do povo é que tem condições melhores de mudar a conjuntura aqui dentro, né? Então, muito importante que, inclusive, independente do que aconteça essa semana, que a gente se mantenha muito firme na defesa da aposentadoria do povo. Ainda tem uma longa trajetória a votação da reforma da Previdência aqui no Congresso. Essa semana acontece aqui na Câmara, depois vai ter que seguir para o Senado, né? Então, nós vamos nos manter firmes e fortes, inspirados na nossa companheira deputada Luísa Erundina, firmes e fortes nessa luta. Quer comentar a questão da deputada Erundina também? A Erundina é uma mestra, né? É uma inspiração para nós, é um exemplo da melhor política, um exemplo de uma vida entregue por um compromisso, né? Por uma consciência de dedicar o seu trabalho, a sua energia vital a causas populares, né? Causas de justiça social. E o desrespeito que foi marcante na Comissão da Previdência, quando a deputada Erundina falava, diz da tônica de vários parlamentares aqui, né? Que tem um comportamento machista, um comportamento racista, um comportamento de total dissonância com aqueles valores que a gente consegue perceber como de ética pública, né? De ter uma relação civilizada, de integridade entre pessoas que podem ter posições divergentes, mas que jamais vão quebrar o limite dessa convivência aqui, né? Então, a agressão, eu entendo que foi cometida contra a Erundina, representa um segmento odioso que está aqui hoje conduzindo uma parte dos trabalhos desse parlamento, né? Um segmento que faz apologia à violência deliberadamente, assim. Muito desse travestido de nova política, né? Pois é, então a população tem que ficar alerta, isso que a Natália diz, assim, continuar mobilizada, fazendo pressão, porque só a luta popular pode transformar esse parlamento, né, para que mais pessoas como nós, mulheres, negras, periféricas, indígenas, possam estar aqui falando das suas causas também, das suas realidades, construindo uma legislação que seja condizente com as suas demandas de vida e principalmente evitando perdas, né, retrocessos como esse desgoverno tem patrocinado todos os dias aqui. Então, o parlamento não pode ser desprezado. Ele é um espaço de expressão da soberania democrática. No entanto, nesse momento, essa instituição está ameaçada. Ela vem sendo capturada pelos interesses mais predatórios. Isso não é de hoje, mas nessa conjuntura de destruição do Estado Democrático brasileiro, isso se agrava enormemente. Então, a gente precisa recuperar e trabalhar, inclusive nas eleições de 2020, candidaturas de origem popular, que tenham o compromisso de ocupar as câmaras municipais, que possam ocupar as prefeituras também, para ir transformando pouco a pouco essa realidade. Eu não desisto disso, por isso que nós estamos aqui, né, Natália? Não porque a gente acha que estar aqui é um meio para se fazer, pelo contrário, a gente está aqui por um compromisso, por uma urgência, por uma necessidade histórica. Fruto de uma luta, né? Muito obrigado. A luta de vocês aí na resistência e na defesa da classe trabalhadora é essencial aí. E vamos vencer, gente. Eles não têm os 308 votos, não. Se tivessem, já estavam votando, a gente já estava sendo atropelado.
Estão enrolando. Né? São mais de 7 horas, a votação não começou, não sei onde eles estão se reunindo, mas alguma coisa não está certa para eles. Até a vitória sempre, né, Ara? Muito obrigado. Deputadas aí da luta. Você que está acompanhando aí, não deixe de curtir e compartilhar esse post. A gente está aqui direto do Salão Verde fazendo esse debate. A gente vai escutar agora outros deputados e deputadas que constroem essa luta, que estão aqui direto do parlamento representando a voz dos trabalhadores.